para que as nossas vidas sejam transformadas e para que nós possamos expressar e manifestar quem o Senhor é. Nós não temos nada de bom, Pai, porque somos falhos e somos errantes, mas através do Teu sangue, Jesus, que nos purifica e nos restaura, nós podemos viver segundo a conformidade do Teu Espírito, segundo a vontade do Teu Espírito. Por isso nós anulamos a nossa carne, os nossos desejos da alma, para que nós vivamos aquilo que o Senhor tem separado para nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo. Usa a minha vida pela Tua graça e que eu seja um instrumento na vida dos meus irmãos nessa noite, nesse dia tão especial que é o dia de ceia, é o dia de nos assentarmos à mesa com o Senhor e de comermos do Teu corpo, bebemos do Teu sangue e de relembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez e também aquilo que o Senhor fará por nós. Abençoa nossas vidas, Espírito Santo, e fala com cada vida que está aqui, com cada vida que está pela internet e com cada vida que vai ouvir essa mensagem ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? O tema dessa palavra é: todos os caminhos levam a Deus? Interrogação. Essa pergunta, que através dessa palavra nós traremos a resposta, na verdade é uma frase que pertence a muitas religiões e até mesmo muitas pessoas que não têm talvez o conhecimento das Escrituras ou o conhecimento de Deus, e elas usam essa frase dizendo que todos os caminhos levam a Deus. A vertente desse pensamento diz assim: não importa por onde você ande, não importa o que você faça, mas em algum caminho, em algum momento da sua vida você vai se encontrar com Deus. De fato, é intrigante esse pensamento. Por isso muitas pessoas tomam essa frase e tomam isso como verdade sobre os seus corações. Mas para nós que cremos em um só Deus, que nós cremos em um só Senhor, e para nós que cremos nas Escrituras Sagradas, isso não é uma verdade para nós. Porque a Bíblia vai nos dizer que há somente um caminho que nos leva a Deus. Não há muitos caminhos ou nem vários caminhos, apenas existe um caminho que pode nos levar a Deus. Só que muitas pessoas, dentro do seu conceito de vida, dentro do que foram ensinados, dentro das suas filosofias, dos seus ensinamentos, de uma cultura no qual foram criadas, tomam isso como verdade. Como eu disse, várias religiões tratam isso como verdade também para elas, mas nós entendemos de uma forma diferente. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Salmos capítulo 37, verso número 5, pode deixar todas as versões ARA, só os 2 últimos versículos dessa palavra vai ser NVT e eu aviso no final. Pode deixar a versão ARA. A palavra de Deus em Salmos 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então o salmista aqui, Davi, está nos dizendo sobre nós entregarmos o nosso caminho a Deus, crendo que Ele fará tudo aquilo que for necessário para nossas vidas. O mais, as coisas do porvir, as coisas que tem que acontecer nas nossas vidas, nossos sonhos, nossos planos, os nossos desejos, o mais Ele o fará. Então Davi está dizendo, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar vai exigir de nós fé. Fé para crer que o Senhor vai nos conduzir, fé para confiar nos seus planos e confiar que o caminho do Senhor é o melhor para nossas vidas. Então, se existe para nós um só caminho, o nosso caminho precisa ser entregue ao nosso Deus, entregue ao altar de Deus, porque a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, nós começamos a experimentar algo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, nós começamos a experimentar todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós, amém ou não?
Salmos capítulo 23, verso número 3, Salmos número 23, verso 23, capítulo 23, verso 3. O mesmo salmista Davi, no salmo mais conhecido da Bíblia, talvez, ele vai dizer: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A palavra veredas, ela vem do original do hebraico, que é a palavra magal. Já a palavra guia-me vem do original da palavra nachá, que significa liderar. Então guia-me significa lidera-me, me lidera, ou me traz pelas suas veredas, me lidera pelas suas veredas. E a palavra magal, que é a palavra veredas no original, significa trincheira, trilho, lugar cercado. Então quando Davi está dizendo guia-me, ele está dizendo me lidera pelas suas trincheiras da justiça por amor do seu nome, me lidera pelos seus trilhos da justiça por amor do seu nome, me lidera pelo lugar cercado da justiça por amor do seu nome. O que é uma trincheira? A trincheira é um lugar onde as pessoas, quando estão em guerra, usam ali para se proteger dos seus inimigos. A trincheira serve tanto de proteção, como a trincheira também serve para atacar os inimigos. As trincheiras eram covas que eram feitas no chão, ou até mesmo barricadas que eram levantadas. Isso são trincheiras. No meio de uma guerra, a trincheira era um lugar seguro. A trincheira é um lugar de proteção em meio à guerra. Vocês estão comigo até aí? Amém ou não? Então quando o Senhor nos guia e nos lidera para as suas trincheiras da justiça, Ele está nos colocando num lugar seguro. Ele está nos colocando num lugar cercado. Ele está nos colocando no seu trilho. Então as suas veredas, elas são ali um lugar seguro para nossas vidas. Porque se nós andarmos segundo os desejos do nosso coração e os desejos da nossa alma, certamente nós vamos nos distanciar do trilho do Senhor. Nós vamos nos distanciar do caminho do Senhor. Nós vamos nos distanciar das coisas que Ele tem para nossas vidas. Por isso, ser liderado significa a mesma coisa que entregar o nosso caminho. É permitir que o Senhor nos lidere e nos guie até um lugar seguro. Quando nós escolhemos viver o nosso próprio caminho, pensando que o nosso próprio caminho pode nos levar até Deus, na verdade, esses caminhos podem nos levar para distante de Deus. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser liderados pelo próprio Deus e pelo próprio Senhor, porque Ele sim tem um lugar seguro para nossas vidas, Ele sim tem uma pastagem saudável para nossas vidas, Ele nos leva para as águas de descanso e Ele refrigera a nossa alma, amém, amados? Quando nós entregamos os nossos caminhos, as nossas vidas, o nosso coração, Ele nos lidera, nos levando para lugares de segurança. O verso número 4 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. É uma certeza de que mesmo que estejamos passando por um momento de vale, por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, por um momento de dor, por um momento de pressão, por um momento de opressão, mesmo que estejamos passando por um vale, nós não precisamos temer, porque o Senhor estará conosco com o seu bordão e com o seu cajado, nos consolando, nos guiando, porque nós somos as suas ovelhas, amém, amados? O Salmos 25, do mesmo Davi, do verso 1 ao 5, vai dizer assim, Salmos 25, do verso 1 ao 5, vai dizer assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, não exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Verso número 4: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E o verso número 5 diz assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Volta para mim, por favor, o verso número 4. O mesmo texto que nós lemos ali a respeito de veredas, só que nesse momento onde a Bíblia fala sobre veredas,
existe um outro significado. O primeiro significado de veredas foi a palavra magal, lá do Salmos 23. Já no Salmo 25, essa palavra veredas no hebraico significa a palavra orash, que significa trajetória ou caminho. Então o que Davi está querendo dizer é: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e me ensina a sua trajetória, me ensina o seu caminho, me ensina o caminho que eu devo seguir. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, faze-me conhecer os seus orachis, a sua trajetória, o seu caminho, porque Deus nos chama para andar num caminho de paz, Deus nos chama para trilhar um caminho de esperança, um caminho de verdade, porque se não aceitarmos conhecer os caminhos do Senhor, se não aceitarmos sermos ensinados a andar durante essa trajetória e esse caminho, que é o caminho da vida, que é o caminho da paz, que é o caminho do Senhor, nós temos a tendência de experimentar o gosto amargo do caminho da perdição. Quando trilhamos um caminho sem Deus, nos tornamos ovelhas perdidas e desgarradas, longe do nosso supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Quando escolhemos trilhar a nossa própria vida, longe de Deus ou envolvendo Deus em poucas coisas das nossas vidas, significa que nós estamos trilhando a nossa própria jornada. E isso pode trazer consequências drásticas para nós. Isso pode nos afastar completamente do coração do Pai. Isso pode nos afastar completamente da sua vontade. Deus permite, na sua bondade e misericórdia, Ele nos dá o livre-arbítrio. Quando escolhemos andar distante dos seus caminhos, quando escolhemos fazer a nossa vontade, por mais que Deus venha nos instruir, por mais que Deus venha nos chamar a atenção, por mais que o Espírito Santo constantemente esteja soprando em nossos ouvidos e em nossos corações que o caminho que estamos trilhando é errado, o Senhor não amarra os nossos pés num lugar, Ele não coloca uma bola na nossa perna para dizer: você não vai sair daqui, você não vai se desviar, ou você não vai voltar a fazer o que você fazia. Ele nos deixa aí. O nosso Deus não é um ditador, Ele é um Pai. A figura do filho pródigo é perfeita para isso. Ele não impede o filho de ir embora, ele deixa o filho ir. Ele esperava com expectativa, com uma grande emoção, expectativa para que o filho voltasse, mas ele não impediu a ida do filho em sair da sua casa. Então, em alguns momentos das nossas vidas, nós nos tornamos obstinados pelo nosso próprio caminho, uma vontade de viver a nossa própria vida, uma vontade de fazer do nosso jeito, uma vontade de resolver as coisas da nossa maneira, e nos tornamos obstinados e acabamos nos afastando da vontade de Deus. Acabamos trilhando um caminho que muitas vezes caímos em si, e quando caímos em si, como o filho pródigo caiu, nós falamos e pensamos: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é o que Deus tem para a minha vida, não é esse o lugar que Deus desenhou e projetou para mim no dia da minha criação. Por isso Deus não deseja que eu e você venhamos andar em caminhos tortuosos ou caminhos de perdição. Deus deseja que nós andemos em um só caminho, que é o caminho da verdade e da vida, que é o caminho de Cristo Jesus, amém ou não? O Salmo 119, verso 176, o maior capítulo, de um livro, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, o último verso 176, Salmo 119, 176, são 176 versículos, e o último diz assim: ando errante, como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A palavra errante no hebraico significa cambaleando. É quando alguém anda errante, alguém que anda cambaleando, que não sabe muito bem para onde ir. Já a palavra desgarrada, ela significa a palavra perecer, significa a palavra destruir, significa a palavra ser eliminado ou morrer. Então, quantas pessoas você já ouviu dizer, ou pelo menos eu já ouvi muitas pessoas dizerem: puxa, pastor, eu estou meio desgarrado. Puxa, pastor, eu estou como uma ovelha desgarrada, eu sei que eu preciso voltar, eu estou desgarrado. E essa palavra desgarrado é uma palavra muito séria, que as pessoas dizem: puxa, eu estou meio desgarrado do aprisco, ou seja, eu estou longe da igreja, eu não estou mais vivendo debaixo do pastoreio de Jesus, eu estou desgarrado. E essa palavra desgarrado é alguém que está a ponto de ser morto,
alguém que está a ponto de ser destruído, alguém que está a ponto de ser eliminado. Porque quando uma ovelha se desgarrava do rebanho e estava longe do pastor, ela ficava ali suscetível, ela ficava vulnerável aos ataques dos lobos. Então, quando uma ovelha se perdia, o pastor deixava, como Jesus dizia, as 99 e ia atrás da que se perdeu, porque uma ovelha que se perde, ela não sabe se defender. E quando nós andamos errantes, ou seja, cambaleando e desgarrados, nós estamos andando como alguém que não sabe tomar decisões, alguém que anda quase caindo, cambaleando, está prestes a cair, e somos alguém que está ao ponto de perecer, ao ponto de ser destruído, de ser eliminado. Então nós não fomos chamados para andar em caminhos distantes do nosso pastor, distantes do nosso Senhor, que é o nosso supremo pastor. Nós somos chamados para estar dentro do aprisco, porque se estivermos desgarrados, estamos na mira de eliminação, numa mira de morte. Por isso, amados, Deus não deseja que sejamos esses que estão desgarrados, porque essa palavra desgarrado é a palavra hebraica chamada abad. Abad significa ao ponto de ser exterminado. A palavra abad significa exatamente isso, ao ponto de ser destruído ou ser exterminado. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus não quer que você seja uma ovelha desgarrada. Aí você pode dizer: puxa pastor, mas eu estou na igreja, eu nunca me desviei, eu estou caminhando. Mas quem diz que você precisa sair da igreja para ser uma ovelha desgarrada? Uma ovelha desgarrada é alguém que se desgarrou do coração de Deus. É alguém que se desgarrou do seu ministério, alguém que deixou de acreditar nas pessoas, alguém que deixou de praticar aquilo que o dia acreditava, alguém que sente que o seu coração já não é mais o mesmo com Deus ou com as pessoas. Se desgarrar, muitas vezes pode ser sair exatamente do aprisco e trilhar caminhos de morte, mas também pode ser, se desgarrar, pode ser estar dentro do aprisco, mas não mais conectado com o coração do pai. E isso aconteceu com o filho mais velho. O pródigo se desgarrou, mas o filho mais velho já estava desgarrado mesmo estando morando dentro da casa do pai. Ele já não tinha mais relacionamento com o pai, ele estava frio, morno, ele estava morrendo por dentro ao ponto de ser eliminado. Por isso, amados, Deus não quer que o nosso coração seja assim. Porque tem pessoas que não se desgarram ao ponto de sair da igreja, mas constantemente vem pensamentos sobre a mente dela. Olha, tá vendo, esse lugar aqui não é para você. Olha, o que tem lá fora para você é melhor. Aí ela, na escola ela escuta uma proposta, na faculdade ela escuta alguma coisa que brilha os olhos, ela vê lá na rua alguma coisa que brilha. Chega esse período de carnaval, muitos convites, muitas pessoas chamando para ir para uma festa. Olha, vai ter tal bloco, olha, a galera da escola vai ir para tal lugar, olha, a galera da faculdade vai para tal lugar. E as pessoas ficam botando uma pilha, uma pressão, dizendo: puxa, vamos lá, não pega nada, você vai ser apenas alguém convidado, você não precisa beber, você não precisa se embriagar, é só você estar com a gente. E de repente essas pessoas vão sendo levadas, porque os seus pés já não estão mais firmados no Senhor, e elas acabam sendo levadas, não que elas estavam tramando executar isso, mas elas acabaram sendo levadas pelos lobos, porque os seus corações já não estavam mais vinculados ao pastor, ao supremo pastor da nossa alma, que é Jesus, o bispo e pastor das nossas almas, e por não estarem firmadas, elas acabam sendo levadas como ovelhas para o matadouro. Quantas pessoas que se desviam do caminho da verdade e acabam trilhando os seus próprios caminhos e acabam se perdendo. Nós tínhamos um trabalho no passado, recente, alguns anos atrás, em São Luís do Paraitinga, e a gente tinha um bloco de carnaval que se chamava Na Contramão do Mundo. E a gente ia todo ano para São Luís do Paraitinga, todos os Bolas de Neve do Vale do Paraíba, junto com Bolas de Neve de Taubaté. E a gente ia para São Luís do Paraitinga evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas no carnaval. Quem aqui já teve a oportunidade de ir? Alguns já foram.
E todo ano a gente ia. E teve uma vez que a gente encontrou um pastor lá no meio do bloco de carnaval de São Luís do Paraitinga. O que mais a gente encontrava era diácono, o que mais a gente encontrava era pessoas crentes que eram desviadas. A gente ia orar pelas pessoas, a pessoa pegava a latinha de cerveja, colocava no chão, tirava o boné. Tem um pastor que a gente orou, o Mateus conheceu ele, evangelizou, me chamou, e a gente conversou com esse pastor que estava desviado. A gente orou por ele, ele pegou e foi embora. Ele saiu imediatamente do carnaval e voltou para casa. Muitas pessoas se quebrantavam e choravam, outras voltavam para a igreja. Ou seja, eles experimentaram uma vez estar dentro do aprisco, eles pisaram no Santíssimo Lugar, só que por algum motivo e por algum momento de distração, porque a ovelha é distraída muitas vezes, e ela precisa estar debaixo da voz do seu pastor, debaixo da voz de Jesus, das ordenanças de Jesus. Quando a ovelha se distrai, ela acaba sendo levada pelos lobos para um lugar de morte, para um lugar de destruição. Quando você, por exemplo, vai fazer um rolê na rua, o que mais você encontra das pessoas que estão em situações de rua, a maior parte deles um dia foram músicos, a maior parte deles foram diáconos, foram presbíteros. Alguns sacam a carteirinha de diácono, de presbítero para você, mostra. Muitos pregaram para multidões, muitos pregaram para pessoas, muitos curaram enfermos, muitos lideraram as suas igrejas, mas que hoje estão na rua, reféns do álcool e da droga. Todos esses quiseram trilhar os seus caminhos e por algum deslize acabaram se tornando essas ovelhas desgarradas, que estão ao ponto de serem destruídas. E na verdade já há uma morte espiritual. Embora não haja uma morte física, já há uma morte espiritual sobre elas. Deus nos chamou, amados, para andar não segundo o caminho deste mundo, mas Ele nos chamou para andar debaixo dos seus caminhos. Talvez os caminhos do Senhor, em alguns momentos você tenha que abrir mão de muitas coisas. Talvez o caminho do Senhor para o mundo que está lá fora e para as pessoas que fazem parte talvez do seu ciclo de amizade, elas te taxem como alguém que já não faz parte mais de nada, alguém que não participa mais de nada. Talvez em alguns momentos seja difícil, e é realmente você dizer que está no caminho do Senhor. Em alguns momentos é difícil, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para viver esse caminho. Mas eu posso te dizer algo: esse caminho vai te levar para a vida eterna. Esse caminho que muitas vezes é difícil e que você tem que abrir mão de muitas coisas, vai te levar para a eternidade. Agora, algo que eu quero te dizer que é muito forte, muito impactante, é que quando eu escolho trilhar o caminho da minha vida, quando eu escolho viver a vida do meu jeito, quando eu escolho viver a minha vida longe dos caminhos do Senhor, eu corro um sério risco de ir para o inferno. Do que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma e perder a sua salvação? Um caminho longe de Deus nos leva para o pior dos lugares, que é o lugar onde não há a presença de Deus, o inferno, a condenação. Nós não podemos pensar ao ponto assim de dizermos: puxa, mas isso não vai acontecer comigo, mesmo que eu esteja vivendo a minha vida do meu jeito. Uma hora eu firmo, uma hora eu levo a sério, uma hora eu tomo uma decisão, uma hora eu faço como tem que ser feito, mas vai ter que ser no meu momento. Amados, talvez o seu momento não aconteça. Talvez o seu momento ou a sua decisão talvez seja tarde demais. Por isso Deus tem nos chamado para viver nos seus caminhos hoje. Deus não quer que nós vivamos desgarrados, nem fora da igreja e nem dentro da igreja. Deus quer que nós estejamos debaixo das suas asas e debaixo da sua proteção, amém ou não? Isaías 53 verso 3, Isaías 53 verso 6, Isaías 53, 6 vai dizer assim: todos nós, preste bem atenção, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
aqui o significado dessa palavra desgarrado já é outro significado no hebraico, que é a palavra talá. A primeira que nós vimos foi malá, e essa palavra é talá. A palavra desgarrado significa embriaguez aqui. Significa pecado ou confusão mental. O primeiro momento que nós vimos a palavra desgarrados, era a palavra abad. Essa palavra desgarrados aqui nesse texto de Isaías, já é a palavra tahá, que é a palavra de embriaguez. Então o que o profeta está dizendo? Todos nós que andávamos longe dos caminhos do Senhor, todos nós que andávamos como ovelhas desgarradas, nós estávamos numa condição de embriaguez de espírito, de confusão mental. É isso que diz a palavra tahá. Embriaguez, pecado, confusão mental. Então o profeta está profetizando aqui, obviamente no capítulo 53, sobre Jesus, mas esse é o momento que ele está dizendo sobre nós quando estávamos desgarrados. Alguém que vivia numa confusão mental, alguém que vivia numa embriaguez de coração e de espírito, alguém que era embriagado pelo pecado com uma mente confusa. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Amém, amados? A palavra iniquidade no hebraico é a palavra avon. Avon significa perversidade, depravação ou culpa. Então toda a nossa depravação, toda a nossa perversidade, toda a nossa culpa recaiu sobre Jesus Cristo. Ele levou tudo isso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao caminho do Pai. Amém, amados? Jesus morreu por nós, o nosso supremo pastor, levou toda a depravação, toda a culpa, levou toda a perversidade sobre os seus ombros. Todos os nossos pecados foram levados por Ele, para que nós não vivêssemos mais como alguém que está com a mente confusa, ou alguém que está embriagado pelo pecado, cambaleando e desgarrado como ovelhas que estão sendo entregues aos lobos. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para que eu e você fôssemos enxertados na videira verdadeira, e para que eu e você estivéssemos debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor, amados, entregou o seu próprio Filho, para que eu e você não fôssemos esses que andávamos desgarrados. Miqueias capítulo 4, do verso 1 ao 5, o profeta vai dizer assim, Miqueias capítulo 4, do verso 1 ao 5 vai dizer assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para lá fluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Verso número 5 e último diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, com D minúsculo, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Os outros povos podem andar segundo o nome do seu Deus, ou cada um conforme o desejo do seu Deus, o caminho do seu Deus com D minúsculo, mas enquanto a nós andaremos segundo o caminho do Senhor. Essa é uma palavra a respeito, amados, do reino milenar de Cristo. Miqueias está profetizando algo
poderoso que vai acontecer muito em breve, depois do arrebatamento da igreja, que é o reino milenar de Jesus. E nesse período de reino milenar, todas as nações se afluirão, todos os povos subirão até o monte para adorar o Senhor, e nós seremos um povo que não seremos guiados pelas coisas deste mundo, ou por outros deuses com D minúsculo, mas nós andaremos segundo o nome do nosso Deus. Amém, amados? Então essa é uma promessa para nossas vidas de um reino vindouro, que eu e você andaremos debaixo do nome do nosso Deus, andaremos segundo a vontade do nosso Deus. E esse caminho que nós andaremos, que temos tentado e vivido para trilhar esse caminho, é o caminho que João Batista preparou para que Jesus viesse apresentar esse caminho. João Batista dizia sobre ele mesmo, a respeito de uma profecia, ele dizia: eu sou uma voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho. E Jesus é esse caminho que pode nos levar ao Pai, Jesus é o caminho que pode nos levar a Deus, Jesus é o caminho que faz com que as nossas vidas sejam transformadas completamente, para que sejamos livres de toda embriaguez de espírito, de toda confusão do pecado e de toda confusão mental. Amém, igreja? João capítulo 14, verso 6. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia também. Vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra grega aqui, a palavra caminho, é a palavra odos. A palavra odos significa propriamente. Então o que Jesus está querendo dizer? Eu sou propriamente o caminho, eu sou propriamente a verdade, eu sou propriamente a vida. Ele é o próprio caminho, Ele é a própria vida, Ele é a própria verdade. Então se Ele propriamente é o caminho, se Ele propriamente é a verdade, se Ele propriamente é a vida, é porque não existe nenhum outro caminho que possa nos levar a Deus a não ser o nosso Senhor Jesus. Ele é o próprio caminho, Ele é propriamente o caminho. Em João 10, do verso 7 ao 9, não precisa abrir, ele vai dizer que Ele é a porta das ovelhas. E nós precisamos passar por essa porta. Da mesma forma que Ele é o caminho, Ele também é a porta. Ele fala, Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o próprio caminho, mas também Ele é a porta que nos leva para a pastagem. Nós como ovelhas precisamos ouvir a voz do nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você encontremos pastagem, ou seja, alimento para nossas vidas, para nossa alma e para o nosso coração. Amém, amados? Jesus, Ele é o único caminho que vai nos levar para a vida, mas o próprio Jesus nos falou a respeito de ser o caminho, de ser a porta, mas Jesus também falou a respeito de duas portas que existiam, de uma porta estreita e de uma porta larga. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14, Mateus 7, do 13 ao 14, Jesus fala de duas portas, e Ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Preste atenção aqui, igreja. Jesus está dizendo que muitos entram pela porta larga, e Ele está dizendo que poucos entram pela porta estreita. A gente precisa dar muita atenção a esse texto, porque a porta é estreita e apertada, mas ela conduz para a vida. A porta larga conduz para a morte e para a perdição. Só que Jesus diz que muitos escolhem a porta larga, que é o caminho da perdição. A palavra perdição no grego é a palavra apoleia, que significa ato de destruir ou destruição total. O que significa ser desgarrado? Ser exterminado ou ser destruído. E o que significa entrar para a porta larga, que é o caminho da perdição? Significa destruição total.
Se andarmos como desgarrados, ou se escolhermos a porta larga, nós temos a chance de sermos completamente destruídos pelas obras das trevas. E essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Amém ou não? Ele veio para nos salvar, e Ele tem o poder de destruir todos os caminhos de morte e todos os caminhos de mal que se levantam contra as nossas vidas, porque se eu e você escolhemos a porta estreita, ela irá nos conduzir à vida, e ela nos conduzirá à vida eterna. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: murcha a barriga e entra na porta estreita. Faz o que for necessário. Em outras versões, Mateus 7,13 vai dizer assim: se esforcem, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Olha para a pessoa bonita aí que está do seu lado e fala para ela assim: vai ter que ter esforcinho, irmão. Fala para ele assim: no pain, no gain. Se na academia, para você ter um musculozinho, você tem que fazer força. Para você emagrecer, você tem que fechar a boca e comer coisa ruim, sem açúcar, tem que fazer um esforço. Imagine para você entrar no reino de Deus. Só que sabe que o que é o melhor de tudo? É que Jesus já preparou o caminho para que a gente entre lá, amém ou não? Ele já preparou o caminho, Ele é a ponte que nos liga a Deus, ou seja, nós só precisamos andar com Ele. Porque se andarmos com Ele, nós herdaremos o caminho de vida, herdaremos o caminho de paz e entraremos no seu reino celestial, porque esse é o nosso destino. Provérbios capítulo 14, verso 12, agora sim na versão NVT. Estou encerrando já. Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Olha que forte isso. Quantas vezes você pensou que o caminho que você estava seguindo era o melhor para a tua vida e você acabou vendo que não era? Quantas vezes uma decisão sua errada te levou a colher frutos ruins? Quantas vezes você achou que aquele negócio era o negócio da sua vida e você pensava: puxa, agora eu vou me dar bem, e esse negócio só fez você se dar mal? Quantas vezes você pensava que, puxa, esse caminho é bom, ele é correto, é legal, vai ser bom para a minha vida, mas ele acaba te levando para uma estrada de distanciamento de Deus, uma estrada de morte. A estrada de morte não seja talvez literalmente uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual. Podemos morrer espiritualmente. Adão morreu espiritualmente. Deus falou para ele: se você tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Adão morreu espiritualmente, acabou uma aliança, um vínculo, uma intimidade, um relacionamento que ele tinha com o pai. Ele foi expulso do jardim, acabou para ele. Então Jesus, Ele não veio para morrer por nós, para que a gente viva em caminhos que nós consideramos bons para nós. Tem pessoas que dizem: puxa, mas pastor, eu não faço nada de mal para ninguém, eu só estou trilhando a minha vida, o meu caminho, eu faço isso, faço aquilo, mas não faço mal para ninguém. Amado, se esse caminho não é do Senhor, ele vai te levar para a perdição, ele vai para te levar distante de Deus. Às vezes as pessoas querem justificar a sua ausência de uma vida com Deus. Elas querem dizer: puxa, eu não creio em Deus, mas eu vivo uma vida correta. Tudo bem, você pode ser justo, você pode ser correto, você pode ter caráter, mas isso não garante a tua salvação, porque é o único que garante a nossa salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos rendemos a Ele, porque somente Ele pode nos conectar ao Pai, amém, amados? Não é pelas obras das nossas mãos, não é pelos nossos atos de justiça, não é pela nossa capacidade humana, mas é por Ele que morreu pelos nossos pecados. Eu só preciso me render aos seus caminhos e entregar o meu caminho a Ele, confiando que o mais Ele o fará. Jesus estreou, inaugurou um novo caminho para nós. Esse é o último versículo dessa noite, de Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 23. Hebreus 10, do 19 ao 23, diz assim: Hebreus 10, do 19 ao 23. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar em
com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Repita assim comigo: um caminho novo e vivo. Através da cortina que leva ao lugar santíssimo. 21. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele inaugurou um novo e vivo caminho para nossas vidas. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você que não sabe como era, antigamente, uma pessoa, um único homem, um único sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano dentro de um tabernáculo, onde somente esse homem entrava do santo lugar, passava do santo lugar para o santíssimo lugar. Existia um véu que separava o santo do santíssimo lugar, e somente um homem, com uma corda amarrada nos seus pés ou na sua cintura, ele entrava diante da arca da aliança e diante da presença de Deus. E se ele estivesse em pecado, ele era consumido pela glória de Deus e era tirado por uma corda, porque o outro sacerdote não tinha autorização para entrar no santíssimo lugar. Somente um homem com mais de 60 anos de idade, que ele se purificava e se preparava durante toda uma vida, e somente um homem podia entrar na presença de Deus para receber algo poderoso. Jesus, quando ele entrega o seu corpo na cruz do Calvário, quando ele entrega a sua carne, a sua vida, a Bíblia diz, no momento em que ele entrega o seu espírito, a Bíblia fala que o véu desse mesmo templo, ele se rasga de cima a baixo. Então tudo aquilo que nos impedia de entrar na presença de Deus foi consumado, foi aniquilado, foi retirado. Todo o véu que nos separava de uma vida com Deus foi aniquilada, porque Jesus veio para constituir um novo e vivo caminho para nossas vidas. Ele rasgou o véu do templo para que você tivesse acesso a Deus e para que você conhecesse o coração do Pai. Ele rasgou o véu do templo para que você tivesse intimidade com Deus e para que o seu caminho não fosse mais te levar para a destruição, mas que os caminhos dele te levem para a vida eterna. Foi para isso que ele morreu por você e por mim, para te dar um caminho novo, para te dar uma vida nova, um novo e vivo caminho que só é acessado pelo corpo de Jesus. O seu corpo rasgado e consumido da cruz foi aquilo que rasgou o véu. O seu próprio corpo rasgou o véu. Ele levou aquilo que nos separava, o pecado das nossas vidas, a perdição das nossas vidas, as iniquidades, Ele levou sobre Ele, para que eu e você estreássemos um novo e vivo caminho. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao Pai. Jesus morreu para que você tivesse acesso às coisas do reino. Jesus morreu para que você tivesse acesso às bênçãos celestiais. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao caminho que vai te levar para a salvação, ao caminho de vida eterna. Então somente por Ele nós conseguimos entrar e acessar o santíssimo lugar e acessar a vida eterna. Todos nós temos esse chamado. Todos nós fomos criados para isso. Criados para andar debaixo da sua vontade. Você foi feito pelos braços, pelas mãos do Pai, para que você estivesse perto dEle, para que você trilhasse os caminhos dEle. Quantas vezes você tentou trilhar o seu caminho e não deu certo? Quantas vezes você resolveu as coisas da sua vida e não deu certo? Quantas vezes você tomou as suas próprias decisões e não deu certo? Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite, permita que Ele faça algo novo na tua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.